Hoje a prosa é com a turma grande aqui no canal, pessoal que já se aposentou ou está pensando em se aposentar e vir para a roça. E o que eu acho dessa decisão nessa fase da vida? Quais são as vantagens, as desvantagens? Quando é que pode valer a pena e quando é que pode ser uma bela de uma furada? Se você é novo por aqui, meu nome é Ricardo e esse é meu filho Arthur. E seja muito bem-vindo ao canal Caipira da Cidade. E nesse vídeo nós temos mais dois quadros, a prosa com a turma e o macete caipira. Então, fique aí com a gente. Muitos dos comentários aqui nos meus vídeos são de pessoas que já se aposentaram e já se mudaram para a roça, como é o caso dos nossos amigos João e Joanice, de Chique Chique na Bahia, um abraço para vocês, ou do Cristiano Riso, que está para aposentar e planejando aí uma plantação de louro para complementar a renda. Eu poderia citar aqui vários e vários casos de gente que eu conheço, que eu converso, e eu aposto que você também deve conhecer alguém que tem esse pensamento. E o que eu acho dessa decisão? Eu sou a favor, acho muito positivo, mas nós temos que pesar alguns pontos, porque cada caso é um caso. Hoje no Brasil nós temos mais de 22 milhões de aposentados, é muita gente, né? Então é normal que os gostos e as situações sejam as mais variadas possíveis, né? Tem gente que vai querer viajar, ou pescar, ou passar o dia com os netinhos, ou até mesmo continuar trabalhando. Mas nós vamos falar hoje com uma pequena parcela que tem como projeto de vida se mudar para uma chácara, para um sítio ou para uma fazenda. Viver na roça. Se você quiser saber de viver da roça, né, assiste meu último vídeo, quando é que vale a pena largar a CLT e se mudar para a roça, que lá a gente fala um pouquinho sobre geração de renda. Mas antes é interessante a gente entender de onde que vem esse sentimento, né, essa vontade. E, no meu entender, eu acho natural que depois de você ter trabalhado a vida toda, cumprido com as suas obrigações, você queira dar um outro sentido para a sua vida, né? Recomeçar a vida. E a roça parece que oferece isso. Natureza, silêncio e tempo livre. Para muita gente, essa mudança pode dar certo, principalmente se você já tem uma renda garantida que cubra ali, pelo menos, as despesas básicas, né? A gente sabe que no Brasil, a maioria das aposentadorias gira ali em torno de um salário mínimo, que é muito pouco, né, gente? Então, essa mudança pode ser até positiva para quem recebe um valor reduzido. Porque a água geralmente é de graça, a energia é mais barata, você não paga IPTU, paga o ITR, mas ele pode ser isento, se não for, ele é mais em conta do que o IPTU. Você pode produzir alguma coisa para ajudar nas despesas de alimentação, né? E eu estou entendendo até aqui que você gosta dessa lida, né? De mexer no quintal, de produzir uma horta, criar um animal. Isso tudo ajuda também você a combater a ociosidade, que é o que perturba muita gente que para de trabalhar, né? Na questão da saúde, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Se você não assistiu, depois confere lá. 10 anos de roça, como é que ficou minha saúde? Onde eu explico como é que funciona a saúde básica aqui na roça. E, ao meu ver, a saúde básica nas cidades pequenas é até melhor do que nas cidades grandes. Então, juntando tudo isso, faz muito sentido você tomar essa decisão, mas cada caso é um caso, né, gente? Eu vou te contar a história de um vizinho meu, que mora ali em cima. Ele trabalhou a vida toda numa montadora de veículos e bebia 2 pets de cachaça por semana, e fumava igual um doido quando trabalhava. Aí foi chegando a hora dele aposentar, ele parou de beber, parou de fumar, resolveu dar uma guinada na vida, aposentou, comprou um sítio ali atrás, mora lá com a esposa, tem lá suas 200 galinhas, umas 4 vaquinhas leiteiras. Ele veio aqui semana passada para pegar um capim comigo para plantar, cortou o capim, botou na caminhonetinha dele, todo empolgado. Aí eu te pergunto, se ele estivesse lá na cidade, será que ele estava com essa força toda? Eu não sei, né? Acho que não. Então, para ele, foi muito bom. A Joanice também comentou no vídeo passado que ela e o marido são aposentados, moram numa propriedade e ele trabalha o dia inteiro na propriedade. Segundo ela, se não fosse isso, ele já tinha até entrado em depressão. Gente, pessoas muito ativas, quando param de trabalhar, chegam até a adoecer. E nesse caso, mudar para a roça é super indicado, porque aqui o que não falta é coisa para fazer, meu irmão. Agora, nem tudo são flores, né? Às vezes a pessoa vem cheia de expectativa e volta depois de um tempo. E isso acontece muito, principalmente se a pessoa nunca teve contato com o trabalho rural, se assusta com essa rotina diária.
às vezes tem tratamento de saúde frequente, mas mora longe desse recurso, ou vem achando que não vai trabalhar e chega aqui e vê que tem muito mais para fazer do que a disposição que ela tem para isso. Investe em empreendimentos rurais sem preparo, investe mal, se frustra, ou então a família não se adapta e o isolamento pesa. Eu já falei sobre isso também, a solidão na roça. Dá uma conferida depois nesse vídeo meu aqui. Eu vou te contar 2 casos de amigos meus aposentados, olha só. Primeiro, comprei o sítio que era da minha mãe, ao lado da minha antiga chácara. Ele se aposentou na Ceasa. E a ideia dele era montar um negócio rural, plantar alguma coisa e vender. Então ele tinha todos os contatos do mundo, conversou com o pessoal lá, estava tudo certo. Pode trazer que a gente compra. Aí mudou ele, a mulher e o filho. Depois daquele oba-oba todo, da mudança, de fazer churrasco para mostrar a propriedade para os parentes, que ele tem todo, resolveu aí meter a mão na massa, começar a trabalhar. O cara é saudável, você não fala a idade que ele tem. Pois bem, com uma semana, arrumou uma tendinite no braço. Fez tratamento, não resolveu. Fez cirurgia. A mulher dele não aguentou, e era trabalhadeira pra caramba, aquelas mulheres, pau pra toda obra, sabe? Voltou pra cidade, ficou ele e o filho também voltou pra cidade, ele ficou lá sozinho por um tempo, não aguentou e voltou. 2 anos perdidos, tinha mercado, tinha contato, mas não tinha preparo e não tinha conhecimento. Outro amigo meu já foi diferente, ele tem preparo, ele formou em gestão de negócio agropecuário, técnico em fruticultura, isso depois de aposentado, tá? Já tinha um sítiozinho dele, pelejou lá com muita coisa, mas a família não ia lá para nada, ele ficava sozinho a semana inteira, então ele tinha que visitar a família nos finais de semana. Ficou nessa por um tempo, depois resolveu contratar um caseiro para cuidar de lá e agora voltou para a cidade. Ficou bom para ele? Não sei. E agora ele trabalha de Uber para não ficar parado e ajudar o filho dele, que tem um problema de saúde, tem que cuidar da família. Parece estranho, a pessoa largar a aposentadoria para poder ajudar a filho. Mas hoje isso é muito comum, vocês devem conhecer muita gente nessa situação, Avós e avós que criam netos, gente? Eu tinha uma vizinha que o marido comprou uma fazendinha também e ela não foi com ele. Segundo ela, tinha que cuidar do filho. Detalhe que o filho tem 27 anos. Coitado, quem é que ia fazer comidinha para ele, Como eu sempre falo, gente, não tem como formar regras para essas coisas, Cada caso é um caso. E deixa aí nos comentários se você conhece algum desses. Você faz parte da maioria dos brasileiros que tem um benefício ali por volta de R$ 1.500, R$ 2.000, significa que cada gasto seu vai ter que ser muito bem pensado. Você não tem margem de erro, Apesar de viver na roça ter um custo de vida menor, também tem previsto, gente. Então você vai ter que sentar, avaliar muito bem, ver se consegue produzir alguma coisa para economizar, ver se esse orçamento novo vai caber aí dentro do seu benefício, Às vezes você gasta menos com alimentação, mas vai gastar mais com transporte, por exemplo. Tudo tem que ser muito calculado. Então senta com calma, faz as contas, vê se dá para cobrir suas despesas e se também dá para resolver ali algum eventual imprevisto, E principalmente, gente, vê se a família está junto. Vocês devem ter reparado que eu bato muito nessa tecla, mas é porque se a minha esposa não tivesse no mesmo barco que eu, a coisa ia ficar muito mais difícil, Então, no final das contas, vale a pena se mudar para a roça depois de aposentado? Olha, depende, mas eu diria que sim, para a maioria dos casos, tá? Se você vier com o pé no chão, sem ilusão, disposto a viver uma vida mais tranquila, mais simples, vale muito a pena. Se você quiser continuar essa prosa, deixe a sua opinião aí nos comentários, os seus casos, as suas sugestões de vídeo, vai ser um prazer responder a todos. Fique agora com a nossa prosa com a turma. Hora da nossa prosa com a turma, e eu peguei os 2 comentários do meu último vídeo, que tiveram mais respostas e mais likes, tá? Para a gente poder bater uma prosa aqui. O primeiro comentário é da Pri Teixeira. Ótima reflexão. Em 2020 comprei um sítio de 34 hectares. Foi a realização de um sonho, mas por alguns motivos eu não consegui fazer nada por lá. Graças a Deus agora estou trabalhando em sistema híbrido, home office e presencial.
E nesse finalzinho de 2025 inicia a transição da cidade para a roça. Lá terei que começar do zero literalmente, mas estou muito feliz em voltar às origens. Muito bem, pô, 34 hectares é um pedacinho de chão bom, dá para brincar bastante. E começar do zero é suado mesmo, tá? Eu sei disso porque eu já comecei uma chácara do zero, é bem custoso, mas se a gente tivesse que começar de novo, começaria. É muita coisa para olhar, é um caminhão de dinheiro, né? E você tem uma vantagem, esse trabalho de home office, hoje é muito vantajoso para quem mora no campo. Você tem uma estrutura já de internet muito bem consolidada. Acredito que no futuro isso seja até motivo de piada, né? Uma Starlink da vida. Mas quando eu mudei para cá, eu não tinha internet. Celular até hoje aqui não pega. Depois de algum tempo nós tivemos a internet via rádio de 5 megas, que eu fiquei com ela até mês retrasado. Hoje, graças a Deus, nós temos aqui um Starlink, né? Se eu tivesse a estrutura que eu tenho hoje, quando eu mudei para cá, teria trago alguns trabalhos de design gráfico que eu fazia ainda na cidade. Isso tinha me ajudado muito financeiramente, né? Mas, mais uma vez, parabéns, muito sucesso aí, felicidades no seu empreendimento. No que a gente puder ajudar, estamos às ordens, tá bom? O segundo comentário é do Retiro Santa Maria. Interessante quando você falou, Ricardo, que a maioria dos nativos no meio rural começaram a trabalhar na roça criança, pura verdade. Aqui na chácara eu sempre falo, quando o meu vizinho está plantando ou criando algum bicho que eu também vou querer plantar ou criar, a melhor alternativa é empoleirar na cerca da divisa e copiar ele descaradamente. Se ele fez isso a vida inteira e está fazendo até hoje, é porque funciona assim. Pode não ser o melhor jeito, mas primeiro você copia ele, depois que aprender dessa forma você aprimora. Não mete a cara de fazer do seu jeito, Google GPT, achando que vai dar tudo certo, que não vai mesmo. A internet não mora no seu terreno, não sabe qual é o seu tipo de solo, quando chove, qual a temperatura, mas seu vizinho está acostumado, ele sabe. Olha, eu não tenho o que falar do seu comentário, irretocável, tá? Esse pessoal, gente da roça, muitos deles têm um conhecimento, uma sabedoria enorme. A gente não consegue enxergar isso ao primeiro contato, né, sem estar ali convivendo, porque foi embutido na cabeça da gente que quem mora na roça é jacu, é jeca, é capial, é só adjetivo pejorativo, né? Isso foi implantado na nossa mente lá desde criança, né, com as peças de quadrilha que você vestia de capial, né, de caipira, com a roupa toda remendada, bigode, sobrancelha desenhado de lápis, né? Foi sempre dessa forma, né? E aí vem os personagens. O personagem caipira que nós temos aqui é o Mazzaropi, é o Chico Bento, é o Chicó, né? Só personagem bem característico de quem mora na roça. E a gente tem que parar com isso. Eu tenho aqui um vizinho que eu fico embasbacado com ele. Se eu perguntar para ele, quando é que nasceu aquela bezerra marrom ali? Ele sabe de cabeça. Ele sabe de data, de coisa que eu fiz aqui, que eu não faço a menor ideia. E olha que ele não trabalha para mim, não. Ele é só observando. Então, um sujeito desse, se ele tivesse tido a oportunidade de estudar e não bebesse tanto, cara, ninguém segurava ele, não. A gente tem que parar de confundir humildade e simplicidade com falta de sabedoria. Eu acho que é muito pelo contrário, sabe? Gente, a prova está ficando muito boa, mas vamos lá para o nosso macete caipira agora, porque o tempo está rodando, né? Bom, pessoal, eu tenho que fazer mais coxo de pneu para poder servir capim para o gado. E eu consegui esses pneus aqui de carreta, que é um pneu radial, e para quem não sabe, além de ser muito borrachudo, ele tem uma malha de aço por dentro, então é bem complicado de cortar. Eu tentei com faca, com facão, sem sucesso. Mas eu encontrei uma forma de cortar esses pneus usando ferramentas elétricas, que eu sou apaixonado, e é isso que eu vou mostrar hoje para vocês. Bom, pessoal, primeiro eu vou abrir um corte inicial usando uma serra mármore com um disco de cortar cerâmica. Pessoal, não usa disco de madeira nesse tipo de equipamento, é um perigo, tá? Eu não vou cortar o pneu todo usando a serra mármore, vocês já vão entender por quê.
Viu? Não rola. Agora eu vou usar essa belezinha aqui, ó. É uma serra sabre. Tô usando um disco de madeira. O disco de metal ele trava muito na borracha, tá, gente? O disco de madeira rompe melhor, é mais rápido e mais eficiente. Mas antes disso eu vou molhar o pneu com uma mistura de água com sabão para ajudar a deslizar a lâmina e também a resfriar a lâmina. Bora lá! Bom, conseguimos cortar, né? Agora olha a borracha que é e a malha de aço. Isso não vai poder ficar assim. Isso aqui pode machucar o gado. Não é legal. Então nós vamos dar o acabamento agora. Bom, para tirar essas pontas de arame de aço, nós temos que dar um acabamento. Para isso eu vou usar minha esmerilhadeira. Vamos lá. Pessoal, lembrando que esse coxo aqui é um coxo móvel, eu não trato do gado o ano inteiro, então é um coxo de baixíssimo custo, porque esses pneus aqui eu peguei de graça na borracharia, o meu custo foi só do transporte dele para cá. E é um coxo que vai durar a vida toda, isso não acaba, isso vai ficar aí quase que eternamente. Se você gostou da dica, curta e se inscreva no canal que no próximo vídeo tem mais macete caipira. Um abraço, gente. Fique com Deus.